Bom, seja muito bem-vindo, eu te informei, eu sou o Vinícius Rezende, eu tenho hoje aqui dois entrevistados especiais, eu vou conversar com a Amanda Ferreira, vou conversar também com o Bernardo Ferreira, a gente vai falar um pouquinho de Vassouras, vamos falar também um pouquinho como é que essa candidatura aconteceu, para que vocês entendam um pouco mais da política municipal, porque eu acredito que a política municipal pode ser bem melhor do que tem sido apresentado e esse canal tem o objetivo de falar sobre política. Antes de eu começar com vocês aqui, eu quero agradecer muito aqui os patrocinadores, quero agradecer a Ultraplan. A Ultraplan é um plano de benefício, você vai ter uma série de benefícios você entrando nesse clube. Eu vou falar alguns deles para vocês, tá? Tem desconto, tem empréstimo de material convalescência, desconto em comércio, consultas médicas, dentista, assistência funeral 24 horas. Bom, vem fazer parte desse clube também, procura a Ultraplan em Vassouras, Mendes, Paulo de Fronten. Quero agradecer também ao Renan, da Casa Brasil, você que precisa fazer uma reforma na sua casa, fazer uma pintura. Bom, vá lá na Casa Brasil que tem duas coisas que eu considero muito importantes. Primeiro que você encontra tudo em um só local. E a segunda é que é o melhor preço da cidade. Vai lá, procura o meu amigo Renan, procura o meu amigo Tiago, que você vai ser muito bem atendido. Bom, primeiro é uma satisfação imensa receber vocês, uma alegria estar aqui no Te Informei, te bater um papo, um pouco de política. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e logo depois a gente começa as perguntas. Então, Amanda, fala um pouquinho de você e depois a gente já entra um pouquinho, que tem bastante coisa para a gente falar, né? Hoje tem bastante coisa para a gente falar. Bom, eu sou a Amanda Ferreira, moro em Vassouras, né, há mais de 30 anos já, sou vassourense de coração, né, e trabalho aqui no Museu Casa da Era, sou formada em engenheira civil, sou administradora também e adoro minha cidade. Estou aqui para participar desse podcast. Estou muito agradecida pelo convite, né? Muito feliz. A gente aqui que agradece, tá? Bom, Bernardo, fala um pouquinho de você e a gente já vai entrar nessa... Você é vice-presidente do PV, não é isso? Exatamente, Vinícius. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma honra. Agradecer aí aos espectadores, todo mundo que vai dar essa atenção para a gente. Eu sou vice-presidente do PV em Vassouras, sou advogado há 11 anos. Também, como a minha irmã vinha há mais de 30 anos, viemos juntos para Vassouras. Eu vim muito pequeno, então eu me sinto vassourense. Me pergunto se eu sou vassourense de nascimento. Não sou, mas me sinto porque vim muito pequeno. E amo minha cidade, quero muito ajudar a construir uma cidade melhor, uma Vassouras melhor. E tanto na minha profissão quanto na política eu entendo que eu tenho condições de contribuir para a minha cidade. Então a gente está nessa luta por isso, para melhorar Vassouras. Então vamos, antes de a gente entrar um pouquinho mais de falar sobre a cidade e tudo mais, eu queria entender que parece que houve uma dificuldade muito grande do PT entrar nessas eleições, né, municipais. Parece que teve um racha dentro do PT. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Amanda, você fazia parte do diretório do PT, não é isso? Sim, Vinícius. Eu entrei, né, no diretório, assim como a gente monta uma chapa, né, e participa do... Mas você já estava no diretório há quanto tempo? Eu participei da última eleição do diretório, que foi em outubro do ano passado, né? Nós assumimos em novembro do ano passado, então foi uma edição extra, né, da votação. E esse diretório foi constituído nessa época. E eu assumi o cargo de secretária de planejamento, como o antigo tesoureiro, né? Então, eu estava nessa função desde dezembro, no caso, né? E o PT, ele é um partido, assim, que eu sempre acompanhei, né? Sempre fui militante, participei muito ativamente da última campanha do presidente Lula, onde nós conseguimos ter uma votação super expressiva na cidade, né? Passamos de 10 mil votos, né? Então, através de muita luta, muita rua, né, Bernardo? Exato. Diariamente a gente estava ali... As banquinhas, as famosas banquinhas incansáveis. O que é banquinhas? A banquinha é um local ali que a gente chama a população para conversar, que a gente entrega um material, aí tem material específico para qualquer tipo de pessoa, né? Então, ali a gente conversa sobre as propostas do candidato e ali foi crescendo aquele movimento, cada dia tinha mais gente e nós chegamos a fazer
história, né, Bernardo? A banquinha, Vinícius, para exemplificar até para o pessoal entender, ela tem assim muitas pautas. A gente tinha ali, por exemplo, adesivos de candidatos, mas a gente tinha adesivos de causa ambiental, frisando que não LGBT. Era só do PT, nós não reunimos como esquerda. Como federação. Foi a primeira eleição como federação, foi a do presidente. Federação é um conjunto de partidos, não é isso? Especificamente o partido pode escolher montar uma federação ou não. Existem várias. Existe Rede PSOL, existe o PT, PV, PCdoB. Acho que PSDB e Cidadania também são hoje uma federação. E isso basicamente é a consequência da união dos partidos por um período específico. No caso do PT, PV e PCdoB, são 6 anos de união. Iniciou em 2022, termina em 2028. E então, no momento, é como se fosse um partido só. As diretorias são de cada partido, mas as decisões são conjuntas e tomadas por esses 3 partidos em âmbito nacional, estadual e municipal. Então, assim, é uma organização partidária para formar um só. Basicamente, torna o partido mais forte. Né? Esse grupo era composto pelo PV, PSOL, né, Bernardo? E veio também das passeatas que a gente fez. Nós fizemos algumas movimentações durante a pandemia. Sim. Após o período crítico, nós fizemos algumas reuniões ali na praça. Nós juntávamos, fazíamos pautas sobre a vacina, né, solicitando vacina para a população e várias outras, né, Bê? Isso. E a gente conseguiu crescer muito, a gente conseguiu juntar 80 pessoas, 100 pessoas, e tudo muito pacificamente, levantando as pautas da esquerda. Bem pacificamente, assim, e eu vou falar assim, me surpreendeu bastante em Vassouras a quantidade grande de voto que o Lula teve. Sim. Porque eu não via tanta expressão do PT naquele momento, mas quando as urnas foram abertas, né, e a gente eu gosto de política, a gente vai ver, né, como é que foi, né, cada candidato, né, e me surpreendeu bastante essa quantidade grande de voto que o Lula teve em Vassouras. Sim. Vocês acham que isso aconteceu por qual motivo? Eu penso que tem 2 fatores principais. Eu acho que o nosso trabalho de rua, que as pessoas viram que a gente não estava mais com medo de ir para a rua, como foi em 2018, com Lula preso, com toda aquela situação, as pessoas tinham vergonha de dizer... Muita repressão em 2018. Além disso, tinham vergonha de dizer. Isso em 2022 já não acontecia mais, a gente estava numa situação política totalmente diferente, Lula retiradas as acusações, então a gente tinha essa coisa de ir para a rua. E também a questão do mandato do Bolsonaro, que na minha visão, isso é uma opinião minha, vai dos eleitores, o mandato deixou muito a desejar, então tinha uma rejeição de mandato, né, junto com o crescimento ali da esquerda. Então, tinham pessoas que não queriam votar no Bolsonaro e a única opção que tinha competitividade era o Lula. Então, eu entendo que esses 2 fatores causaram o nosso trabalho, botamos a cara, fomos, e também a rejeição do Bolsonaro naquele período. Então, esses 10 mil votos saindo dos 3 mil, né? Que o Haddad... A militância foi muito consistente e confiou. Então, a gente não desistiu. Hoje a gente conseguiu distribuir 10 panfletos. Passaram-se 10 dias ou passou o primeiro turno, a gente ficava desesperado porque não tinha mais material para botar na rua. Era ligando para o Rio, gente, eu preciso de material, aí entra em contato com não sei quem. E, Amanda, eu vou passar aí, então... eu vou deixar, você escolhe. Então, muito. Aí a gente tinha que se organizar para ter material para poder ir para a rua. Porque era um rolo de 5 mil braguinhas no final de semana. Caramba. Então, as pessoas começaram a ter confiança. Você via, tipo, a pessoa que passou naquele primeiro dia lá, que você tava lá na banquinha, conversando, o pessoal com bandeira e tal. Poxa, quer botar um adesivo no seu carro? Não vou botar adesivo no meu carro, não, que vão quebrar meu carro. Aí, passavam uns 5 dias, ela passava ali de novo, namorando ali, a gente e tal, a gente flertava. Eu falava, poxa, vamos botar adesivo. Depois, faltou adesivo. Não tinha mais adesivo para botar no carro. A gente não conseguia mais. Entendeu? A gente teve muita aceitação dos estudantes também. Estudantes também. Caramba, a gente via e às vezes a gente falava assim, não, o eleitor do Lula ele é mais pobre, o eleitor do Bolsonaro tem mais dinheiro. A gente via estudantes de medicina, assim, uma aceitação muito grande para as bandeiras da esquerda. Tinha muito. Às vezes a gente ficava o dia inteiro ali na banquinha, tipo, a parte da tarde toda. Falava, vamos para frente da faculdade? A gente saía, montava lá na frente da faculdade e distribuía material. Sim. A gente fazia kit. Então todo mundo já tinha seu kit no carro. Porque se você chegasse e falasse, poxa, você não tem aquele adesivo do Lula diferente? Tenho. Então eu montei essa estratégia junto com os companheiros e a gente conseguia atuar em tudo. Mas com material e muito trabalho, né?
E fazia as reuniões. E nessa época a Amanda nem era filiada ao PT. E eu não era filiada. Nem era filiada ao PT. A gente fez o aniversário do Lula ali na Rua do Paqueras, que foi uma loucura. Teve aniversário do Lula no Paqueras? Ele fez aniversário durante a campanha, né? Então, assim, fizeram um bolo, as pessoas fizeram um bolo, botaram ali cantando parabéns pro Lula ali. E nesse momento a gente achou que ia ter umas 10 pessoas e deu umas 40, ficou muito cheio. Deu muito mais. Né? Deu muito mais, né? Assim, pô, não tinha nem. Ficou muito cheio. O pessoal não entendendo nada que estava acontecendo ali, né? A gente estava cantando parabéns pro Lula ali. Então, assim, foi um negócio que surpreendeu a gente em muitos momentos, assim, de positivamente, claro. E quando veio o resultado, a gente falou, caramba, trabalhamos bem demais, né? Porque realmente teve esse resultado muito positivo. Foi praticamente um empate técnico. E logo depois do primeiro turno, a gente fez uma grande convenção no Fluminense, que lotou. Verdade. E deixa eu agora entender a questão que você estava praticamente impedida de participar dessa eleição. O que aconteceu? Parecia que você não tinha... Então, o partido não tinha colocado inscrito você no período correto. O que aconteceu que parece que o PT não vinha nessa eleição, né? Não teria candidato, mas acabou que tem você e tem mais um, não é isso? Isso aí. O que houve? O que aconteceu? O diretório ali, ele andava muito bem até o momento que a gente começou a falar assim, poxa, vamos participar da eleição. Nós somos o partido do presidente Lula, nós somos situação. Por que a gente não vai participar da eleição municipal? E a gente tinha uma sinalização do Kiko aproximando da gente, fazendo reuniões, querendo vir inclusive pelo PV. Exato, né, Mas só que aí tinha essa questão da federação, né? Que ali o PT e o PV participavam. Então, o PV começou a sinalizar, o PV começou a sinalizar ao PT que gostaria de ter conversas, tá? E essa nova diretoria não se mostrou apta a isso. Só que eu participava como dirigente, como militante da esquerda, como uma voz forte ali, né? Então a gente fazia essas reuniões, o Kiko participava, falando que gostaria de incluir nossas pautas. O Eurico é vice-presidente estadual do PV. É vice-presidente estadual do PV. Né? Nós temos o Bernardo é vice-presidente municipal, o Alex é presidente municipal. Então, o que aconteceu? O PT, não, a gente não quer conversa. O PT não queria lançar candidato? Não queria lançar candidatos. E aí surgiu uma opção, né, vinda do presidente do Diretório Municipal do PT, que era lançar um candidato que a gente sabe que é totalmente de direita. Sabe? Ele queria filiar um candidato, né, uma pessoa de expressão na cidade, que eu não vou citar nome porque eu não vou dar palco, mas eu não vou aceitar que uma pessoa que é veladamente de extrema direita seja afiliada ao meu partido de esquerda. Se você vem por uma coligação, eu não posso fazer nada. Mas você ser filiado ao meu partido e vir como prefeito, eu não concordei. Então, quando isso foi colocado em pauta, eu falei, eu não discuto nem a filiação. Só que a partir daí eu comecei a ser voto vencido. Entendeu? Eu comecei a ser excluída dessa situação. Então, por exemplo, fazíamos uma reunião do diretório. Tem 3 pessoas. Não tem quórum para votar. Não, peraí que eu vou ligar para uma pessoa aqui, eu vou botar ela online aqui. Você vai votar? Vou. Então, eu estava sempre ali. Falei, gente, isso não pode. Aí, ficava essa questão. Eu falei, não tem como você colocar uma pessoa de direita. A gente pode compor com outra chapa, a gente pode compor federação e participar do pleito. Nós temos pessoas que podem ser candidatas a vereador. Não temos. Inclusive, eu fui candidata ao Conselho Tutelar na última eleição. E eu não tive apoio do diretório. Tive apoio da militância. Né? A gente conseguiu uma votação que eu acredito expressiva, sem pedir voto... No Conselho Tutelar, ele tem uma diferença que você não pode pedir voto para político, não tem essa situação. Porém, ela não recebeu o apoio de basicamente ninguém que compunha com ela o diretório. E a gente achou isso um absurdo na época, assim, por mais que ninguém seja obrigado a apoiar ninguém, mas eu acho que se você vê numa eleição como do Conselho Tutelar, que a gente vê que tinha pastores, gente da extrema-direita disputando a ferro e fogo ali as posições, teve até uma impugnação por abuso de poder religioso, você sabe, lá em Vassoura do Ramon. Então, assim, a esquerda se negou a apoiar uma candidata que estava no diretório. O PT se negou a apoiar, a esquerda apoiou.
Mas assim, o PT, o diretório se negou a apoiar porque não concordava com ela em alguns posicionamentos. Então, assim, eles se omitiram mais uma vez de uma disputa importantíssima. Eu acho que isso na época chateou a gente. Não que a gente esperasse algo diferente, mas assim, chateou porque na hora H eu imaginei que eles fossem falar, não, poxa, vamos disputar aqui com a extrema-direita esse cargo tão importante, mas não quiseram. Preferiram ficar na deles, entendeu? E, enfim. Eles preferiram se isentar. Só que eu falei, gente, não é possível que a gente vai se isentar de uma eleição tão importante. Hoje nós somos situação, o governo federal é o governo Lula, nós, o PT. Como que a gente vai se isentar? Nós viemos de 10 mil votos. Como a gente vai perder esse capital? Que é um capital político que foi construído na rua, que é para agora a gente ter esse apoio. A gente precisa do apoio dessas pessoas que votaram com o Lula. Só que aí falou, não, Amanda, olha, a gente não vai ter candidato. Só que não é assim que funciona. O diretório chegou à conclusão que não era interessante ter candidato. Não é candidato a prefeito, é candidato a vereador também. Nem a vereador. Não tem nada. Nem a vereador. Só que a gente está numa federação, como a gente explicou mais cedo. Eles prejudicariam imensamente o PV também, caso não lançassem candidatos do PT. Também não poderiam. A gente até poderia, mas a gente teria que arrumar 14 pessoas do PV, entendeu? E aí já se tem um capital político muito perdido com a esquerda, porque tem muita gente da esquerda no governo, né? Cooptada por interesses pessoais, etc. Não vou entrar nisso, que cada um paga suas contas. Mas já tem pessoas, quadros fortes da esquerda que estão cooptados pelo governo da Rose, Severino e Rose. Então, assim, essas pessoas já não participariam com a gente, então já restringe o nosso quadro. Então a gente teve que buscar pessoas que estavam querendo se filiar ao PT e ao PV para poder montar 14 candidatos para poder concorrer na eleição. Eu te falo isso como dirigente do PV, foi bastante difícil conseguir essas pessoas. Mas hoje nós conseguimos montar uma nominata, inclusive são 14, são 12 completa, 12 do PV e 2 do PT. Inclusive, quero agradecer imensamente que os candidatos, cara, não sei nem se todos vão assistir, mas também não vou citar nominalmente todos, que são muitos. Mas a coragem dessas pessoas de se lançar candidatos, alguns a gente convidou, lideranças que a gente acabou convidando na parte final, porque foram retiradas 2 pessoas do PT, a gente vai chegar nesse ponto, né, por questões legais, jurídicas, foram retiradas da eleição, então nós tivemos que procurar novas pessoas e nós conseguimos achar lideranças femininas, cumprimos cota de gênero, tudo. Então, assim, nós conseguimos e quero agradecer essas pessoas corajosas que estão nessa luta com a gente. A gente tem real possibilidade de fazer um vereador, Vinícius, eu digo para você. Em relação a quociente eleitoral, que é um dos fatores. Não são os mais votados que entram, né? São aqueles que atingem. Eles atingem o quociente eleitoral. Se aquele grupo de vereadores atingir o quociente, que é mais ou menos 1.500 votos lá em Vassouras, se faz um vereador. Então a gente pode ter nessa nominata, que é uma nominata que não tem vereador de mandato, não tem aquele cacique que compra voto, não tem nem ninguém nessa situação, e a gente tem condição total de fazer um vereador ali, até com uma quantidade de votos não tão expressiva. Mas se todo o grupo trabalhar bem, a gente pode ter um novo vereador na cidade, alguém que não está disputando reeleição, alguém que é uma cara nova e que assim vai defender. Eu acredito que a moralidade e as pautas que hoje estão tão em falta em Vassouras vão ser defendidas por pessoas dessa nominata. Então, agradecer a eles e deixar bem claro que já estou fazendo campanha para o pessoal aqui. Gente, vamos votar na federação, porque o grupo que a gente montou é muito forte, muito bom e com pessoas corretas. Votar na federação seria o quê? Então, votar na federação seria votar nos candidatos do PV 43 ou do PT 13, né? A gente está aqui com a Amanda, que é a número 13.000, que é a candidata do PT. Tem também o professor Marcos, né? O professor é 13233. Pô, professor, desculpa, professor, aqui de cabeça não me veio, porque o 13.000 é mais fácil. Mas assim, tem o professor Marcos, que está com o PT também, com a Amanda, que é uma situação que a gente resolveu juridicamente também. Aqui, aproveitando, falando como advogado, eu que entrei com a ação, eu e minha colega Tatiana, nós entramos com a ação para poder habilitar os 4 candidatos, que eram a Amanda, professor Marcos, a Gracinha do jornal e o Valdson Cabeleireiro, que estavam os 4 filiados ao PT. Juridicamente, nós só conseguimos comprovar, por causa da não filiação deles, filiaram fora do prazo,
né? Ou seja, o diretório municipal, a gente vai destrinchar isso mais, mas o diretório municipal não colocou eles no site do TSE, que é o Filia, e essas pessoas não puderam concorrer. Em tempo, 13213. 13213. Boa, professor Marcos, então já está feita a propaganda. Então, aí, Marcos, ó, de graça. Ganhou. Não, ele merece. O presidente do PT leva. Ele merece, porque a gente é finíssimo. Então, assim, a gente não conseguiu filiar essas duas pessoas. A gente não conseguiu registrar a candidatura na realidade. Eles foram filiados posteriormente pela estadual. A estadual reconheceu esse erro e filiou eles, mas em data já posterior. Né? Então, assim, para que a gente possa entender, funcionou da seguinte maneira, então. Vocês tinham interesse de participar do pleito, né? Juntamente com o partido de vocês, que é o PT. Mas o diretório dificultou e não queriam escrever vocês para vocês concorrerem ao pleito de vereadores, né? Isso, Vinícius. E vocês... teve um momento, só te cortando um minutinho, a gente descobriu esse momento, foi muito peculiar. Porque quando a gente começou essas conversas com o PV para ter essa nominata, e aí falaram assim, olha, Amanda, o que a gente pode fazer? Eu falei, olha, eu sou dirigente. Foi uma conversa com o Eurico Júnior. Ele, tá, Amanda, eu vou aqui puxar. Não foi? O diretório. Vou conversar com o diretório, vou chamar o presidente para conversar. Aí, no que ele puxou... puxou o nome. documento, sim. O documento do diretório, eles tinham refeito, né, no TRE, não é, Bernardo? No TRE, sim. O diretório antigo. Nós não estávamos. Esse eles novo não mudaram, não existisse. Eles não mudaram a composição que foi eleita. Aí, nesse momento, que foi em fevereiro, que eu falei, como assim que não mudaram a composição? Final de fevereiro. E aí, com a reclamação, teve a mudança. Tanto que a minha filiação, ficou para 2 de março. Sendo que eu já era filiada desde 28 de abril de 2023. Então, a minha filiação consta como 2 de março, porque foi o dia que foi mudado o diretório, que era para ter sido mudado no dia 18 de novembro de 2023. Então, foi aí que nós descobrimos por que não passavam as questões da tesouraria, não passavam as questões do planejamento. O Estado não entrava em contato com você, estadual. Por que a estadual nunca respondia as mensagens? Porque eu não estava efetivamente no diretório. Você era uma fantasma. Aí dali, naquele momento, eu e mais duas pessoas que faziam parte do diretório não eram filiadas de fato. E aí começou a aparecer, né, Bernardo? Todas aquelas filiações, aqueles militantes que foram junto comigo naquela luta ali, com o Lula e tudo isso, que se filiaram de forma pelo site ou pelo aplicativo, todas aquelas filiações não estavam filiadas de fato. O Estatuto do PT ele prevê que a filiação pode ser por ficha e pelo site. Você aciona a federal e a federal aciona a estadual e a municipal para poder fazer. E as pessoas que se filiaram pelo site, o nome não constava no sistema do Filia. Quando eu puxei a lista, eu fui no cartório eleitoral, puxei a lista, que é um direito de qualquer cidadão, a gente puxou a lista, várias pessoas não estavam. Tinha uma moça que é nossa militante, que estava filiada no PT pelo site desde 2021, e constava no Filia que ela estava pelo Avante. Ou seja, ela estava num partido totalmente diferente. Isso tem mais de 20 pessoas nessa situação. Então, se hoje eu quisesse montar uma nominata com majoritária do PT, eu não tinha gente suficiente para isso. Então, eu entendo isso como um plano. Uma sabotagem Uma sabotagem total. Porque... Mas por que eles iriam fazer essa sabotagem do PT? Eu acredito que é por estarem com a Rose e com o atual prefeito, e por isso até não colocam o PT na briga. A gente sabe que Vassouras tem uma situação muito peculiar, que é a compra mesmo de capital ali político em relação com cargos. A gente sabe que Vassouras está abarrotado disso. O antigo presidente do PT, isso não é segredo para ninguém, ele é funcionário da fundação desde sempre. Ele trabalha na fundação, inclusive com a ajuda da Rose, muitos anos atrás, para entrar lá. Então, assim, ele é subordinado ao Gustavo, que hoje apresenta até aí efusivamente apoio à Rose. Então, assim, ele tentou colocar que nós não apoiamos Rose nem Kiko. Mas a gente sabe que o intuito principal ali era, obviamente, seguir a ordem do patrão dele. Um dos rapazes que é do diretório, que era o antigo vogal, ele é DAS da Secretaria de Esporte, cara. Então, assim, a gente entende que o diretório anterior tinha pessoas... totalmente eles não iam, obviamente, admitir, mas, assim, falando a língua aqui para o espectador, eles trabalhavam para o governo atual.
E quando eles viram que houve uma conversa com o Kiko, que era uma coisa que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer, mas o Kiko teve esse aceno de, na época, tentar ir para o PV, depois ele acabou indo para o Solidariedade, conversou com o Auro, foi para o Solidariedade, até pela insegurança que tinha, né? Imagina se a gente lança um Kiko Brando pelo PV e depois tem um problema de filiação, o diretório municipal do PT, que é federação, não manda documentação e o cara não pode vir para prefeito, imagina. Então ele saiu desse plano de PV, deixou o Eurico Júnior no PV e falou, não, eu vou para Solidariedade, tem uma conversa avançada com o Auro e foi, enfim, seguiu dialogando com a gente, mas com outro partido. Enfim. Que também é da base. Também é da base, enfim. Não, e a coligação do Kiko, ela é basicamente toda da base. O próprio União e o Republicanos são partidos de centro-direita, mas eles compõem a base do presidente Lula no Congresso Nacional. Né? Aquele grande arranjo para poder com ministérios, etc., eles compõem. Não são partidos como o PP e o PL, que são de oposição em sua totalidade. Então, essa composição que está acontecendo em Vassouras atualmente, inclusive, ela é basicamente um reflexo da política que o Lula tem feito a nível federal. Ela não é tão diferente. Apesar de ter pessoas da direita na composição. Obviamente, não tem como, numa cidade como Vassouras, você montar uma chapa só de esquerda. Isso aí, gente, é o sonho de Alice, né? O pessoal fica naquele mundinho de não, vamos montar uma nominata só a gente, puro sangue, não sei o que lá. Gente, não tem como. É utopia. Para a gente ser minimamente competitivo e ser ouvido, a gente precisa compor com outros campos políticos, entendeu? A nível nacional, estadual e municipal, não tem jeito. Sem dúvida. Então, Amanda, para a gente poder entender um pouquinho mais esse cenário, a sua dificuldade, então, você entende que o governo atual, ele pegou o PT, vamos dizer assim, por baixo ali, sem ser oficialmente, ele pegou o PT para ele e ele dava as cartas no PT? Sim, eu acho que tem um grande acordo. Até porque, como eu já falei, da importância do partido não participar de uma eleição municipal, eu acho isso muito grave. E eu, quando eu entrei para isso, para disputar e para trazer as nossas pautas para o governo municipal, porque não é possível que Vassouras vai continuar desse jeito que está. Né? Faltando tudo, não tendo os projetos que o governo federal oferece, por conta de uma briga que só prejudica a população. Então, quando eu entrei, que eu aceitei participar do diretório, não foi à toa, foi porque eu quero participar disso, assim como eu participei da eleição do presidente Lula. Então, quando eu vejo essa retração, essa inércia, e começo a movimentar isso, as pessoas falam, opa, então vamos cortar a cabeça da Amanda. Ah, você não vai ser candidata. Ah, eu quero ver você ser candidata. Isso rolou, inclusive. Numa então, reunião do diretório. Dentro do diretório. Numa reunião disseram a ela que ela não seria candidata. Eu quero ver você ser candidata. Então, estou aqui para avisar que eu sou candidata pelo PT hoje. E sou presidente do PT também. Com muita luta. Luto hoje e vou lutar sempre pelo meu partido. E pela minha população. Eu não entro em nada para perder. Tá? Então, a eleição para mim também é isso, Bernardo. É demonstrar a nossa força. E que nós não estamos aqui para compactuar com qualquer coisa. Né? Eu acho que é até uma questão de ressurgimento do partido, Vinícius. Porque é um partido... Em Vassouras, né? Em Vassouras, porque a última vez que se fez um vereador em Vassouras pelo PT foi em 2012. Ou seja, tem 3 eleições. Que foi, inclusive, a última que teve uma candidatura, que foi do Kiko, inclusive, que foi, na época, pouco votado, mas concorreu pelo PT na época. Então, assim, depois disso, o PT não lançou em 2016, não lançou em 20 e não queria lançar em 24. Né? Então nós conseguimos até com o apoio, assim, se não fosse o sistema de federação, primeiro eu não tinha ido, né? Porque não teria quadro no PT para fazer, a gente não teria conseguido filiar todos no PT devido a esse problema. Não, nem a tempo, o problema. Tem uma ordem também de presidência, no caso agora o PT não seria o presidente. A gente não conseguiria PT, também, Amanda, porque ia ter esse problema no filia, mesmo que eu tivesse filiado todos no site, mesmo que eu tivesse colocado todo mundo no site, ia acontecer de ter esse problema, e só ia conseguir concorrer a Amanda e o professor Marcos inclusive para fazer, porque só eles tinham um documento com fé pública. Inclusive para fazer essa reunião da federação. A gente fez todo o trâmite, né? O PV fez todo o trâmite para poder convocar, para chamar os dirigentes Chamamos com do 5 PV. dias de antecedência não no WhatsApp resolveram fazer uma nota, só que eu fui.
Eu sou dirigente, então eu tenho o direito de participar. Então, hoje eu sou vice-presidente da federação. Porque, assim, para explicar para o telespectador e para você, a federação ela pode ser composta no município ou não. Ela é federal, ela tem uma composição estadual que hoje o PCdoB comanda, porque são 2 anos para cada, né? E municipalmente você pode criar também essa federação. A gente conseguiu criar em Vassouras, fizemos uma documentação que o partido exige, fizemos uma reunião com a assinatura dela como dirigente do PT, que à época era tesoureira, e o Alex, que é o presidente do PV, assinaram ele como presidente e ela como vice da federação em Vassouras. E hoje ela está constituída, se vocês jogarem no site do TRE, vocês vão ver lá a composição da Federação de Vassouras registrada em cartório, né, um órgão provisório, né, mas ele não é ainda definitivo porque não houve votação, mas ele é provisório, está constituído legalmente e lançamos essa nominata com 14, na luta e com certeza de vitória. Então, mano, uma luta severa. Sim, parece que foram 5 anos, né? Mas aí foram 6 meses. Aí para você poder vir a candidata. E essa fase conseguiu concluir. Foi concluída. Então agora vai para outra fase, que é agora a briga nas urnas, né? Isso aí. Que é uma tarefa que eu considero difícil para qualquer candidato. Que eu acho que você concorrer a vereador é difícil. Lógico que vão ter 11 lá, né? Mas é uma luta que tem vários candidatos, né? O que mais te motiva a você estar na Câmara de Vereadores de Vassouras? Olha, Vinícius, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito rígida nas questões de fiscalização, de tudo que anda direito. Eu sou administradora, eu sou engenheira civil formada, então eu sou muito certinha, muito metódica, né? Então eu estou acostumada a resolver problema. Você tem um problema, sou eu que vou resolver, quando tiver resolvido eu vou te passar e você vai passar para outra pessoa. Então eu acho que isso falta em Vassouras. Está faltando um representante na Câmara que tenha um pulso mais firme, que resolva, que fiscalize de verdade o prefeito, né? Porque isso não está acontecendo. Nós temos alguns vereadores que fazem o seu papel, mas eu acho que ainda é muito pouco. E isso que me motiva a estar lá, né? E levar essas pessoas comigo, essas pessoas que sempre estiveram do meu lado, que a gente foi para uma campanha vitoriosa, e eu tenho certeza que a nossa também vai ser. Né? Nós temos uma nominata, como o Bernardo falou, que tem possibilidade de fazer um candidato, né? Nós não vamos ter que disputar tão firmemente como pessoas que já têm mandato. Então, é uma nominata que está em aberto. Qualquer um pode ganhar. Né? Então, eu venho com essa consciência de que nós precisamos fiscalizar, nós precisamos trazer o governo federal para cá, pois nós temos uma cidade afundada em dívidas. Sim. Por conta de uma administração totalmente irresponsável, tá? Então nós precisamos dessa parceria com o governo federal e eu estou aqui para colocar à disposição, né? Tenho conhecimento, sei onde buscar, tenho meus conhecimentos com deputados, com senadores e sei onde buscar recursos para a cidade. Em todas as áreas, porque são todos muito carentes. Sim. Inclusive, para ressaltar que essa luta que a gente teve para registrar a federação em Vassouras fez com que a gente conhecesse muitas pessoas, e principalmente em âmbito estadual. A gente conheceu e recebeu apoio de muitas pessoas assim, importantíssimas. Né? Então a gente tem condição sim de conversar com essas pessoas e trazer recursos para Vassouras. E assim, a gente tem não só a possibilidade, como a gente tem um compromisso de trazer recursos para Vassouras. A gente entende, a federação em si, nosso planejamento precisamos trazer empresas para Vassouras, porque a gente tem que parar de depender de empregos só fornecidos pela fundação e pela prefeitura, que hoje são quem mais emprega. E aparelham também o eleitor com empregos e com dinheiro público, enfim. Isso é uma questão que Vassouras inteira sabe, a gente vai falar aqui, vamos citar o óbvio. Mas a gente precisa trazer cursos profissionalizantes, a gente precisa capacitar nossa população para que as indústrias achem interessante vir para a nossa cidade. A gente precisa que a população tenha interação, tenha empregos,
para que parem de depender de penduricalho, de apoio de político, de prefeitura, de cargo que vereador arranjou na fundação, de cargo que vereador arranjou na empresa do amigo. Não, a gente precisa de pessoas capacitadas e gerar empregos para a nossa cidade. Oportunidade. E oportunidade também é aquela oportunidade que você concorre de igual para igual, com currículo. Exatamente. Não é a oportunidade que você concorre porque teu padrinho é mais forte que o padrinho do outro. E eu posso falar isso de cadeira. A gente fez uma universidade que é dificílima, uma engenharia civil, e quem que emprega aqui um engenheiro civil? Difícil. Eu posso ver meus colegas hoje que fizeram faculdade comigo, que passaram 5 anos na faculdade, que a gente fica 5 anos e a gente morre, né? Quando a gente vai fazer engenharia, você some da vida de todo mundo, você fica morto. Até falaram que você não morava em Vassoura. Aí até o pessoal fala assim, não, você não morava em Vassoura. Não, você se mudou. Eu estava fazendo engenharia civil, por isso que você não me via, entendeu? E eu vejo essas pessoas, hoje eu vejo algumas pessoas trabalhando no comércio, algumas pessoas totalmente desempregadas. Acho que, poxa, poderiam ter oportunidade, aí terão que sair de Vassouras. A saída é quase iminente, né? E aí, por que não pode ser diferente? Nós temos uma cidade super bem localizada, sabe? Temos a RJ aqui, por que a gente não tem indústrias aqui? Ô Vinícius, a Amanda trabalhou no censo, no último censo. Perda. É uma perda enorme. A gente tem um campo industrial ali forte ali em Andrade Pinto para fazer uma coisa enorme, não fazemos. A Amanda trabalhou no censo, nesse último censo que teve como recenseadora, e ela sabe do que eu estou falando. Eu fiz um acordo comigo que eu queria conhecer a população. E o censo era a melhor forma. Então eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, eu vou me inscrever no censo. Ah, você vai ser coordenadora. Não, eu quero ser recenseadora. Eu me inscrevi. Vai bater na porta lá. Eu me inscrevi como recenseadora. Eu falei assim, olha, eu não sou muito de pessoa, né, Bernardo? Aquele contato muito contato, coisa. Assim, eu sou muito prática. Então eu falei assim, olha, eu quero conhecer minha população. Como é que eu vou fazer? Eu vi lá, olha, você pode se inscrever, faz a prova, faz o treinamento. Eu falei assim, bom, eu quero escolher aonde eu quero trabalhar. Então, se você tirar a nota máxima, você escolhe o teu setor. Eu falei, então, eu vou estudar, tirei a nota máxima. Eu falei, então, olha, eu quero fazer o censo aqui, no meu bairro. Melhor coisa que eu fiz. Eu andei no meu bairro, no Carvalheiro inteiro, peguei todo ali e conheci todas as pessoas. Muita gente eu já conhecia, mas conheci a realidade das pessoas. E aquilo me feria diariamente. Por quê? Porque, assim, eu chegava em famílias que eram para estar sendo supridas com algum projeto social, que eram para estar sendo atendidas pela assistência básica e não tinha. Entendeu? E aquilo me cortava o coração. Porque eu falei, gente, tem como resolver. Por que não vem aqui? A minha mãe não tem a medicação. Eu preciso de um tratamento X e eu não consigo. Sabe? E eu falava, gente, mas tem isso assim. Por que vocês não conseguem? Porque eu não recebo pensão. Sabe, coisas assim que são totalmente resolvíveis. Situação de gravidez. Não tem. Gravidez por que na aquela pessoa não tem adolescência, acesso? Aí você vai falar... A informação. Aí você puxa assim na sua memória e fala, realmente, eu tô sem um assistente social que vem aqui do postinho há 7 anos, que não tem aqui na minha rua. Assim como não tem para mim, que posso ter um recurso para poder ir num médico e outra coisa, tem pessoas ali que não têm esse conhecimento. Sim. E aí você vai ver, a pessoa ali, aí passa uns dias, aí você foi naquela casa daquela pessoa, passa uns dias aí, poxa, aquela pessoa faleceu. Mas faleceu de quê? Não controlou a diabetes. Não controlou um colesterol. Porque no posto não tem medicamento. Não tem medicamento, não tem atenção básica. Você vai, não tem uma dipirona no posto. Então, essas coisas... Aí eu falava, não, hoje acabou. Aí eu ia para casa. Aí botava a cabeça no travesseiro. Falei, gente, não é possível. E não só a população. Né? Eu ficava indignada. Também a situação... Eu vi trabalho escravo. Eu vi estupro de vulnerável. Sim. Porque você chegar numa casa e ter uma criança de 12 anos com um filho de 1 ano e meio... Não é normal. Não é normal. E aí você, como recenseador, você tem limites. Sim. Mas você também é humano, né? Você chega ali, você conversa, você fala assim, poxa, e aí? Cadê o pai? Não sei o quê. E a pessoa quer conversar.
entendeu? A pessoa acaba tendo uma confiança em você. Ah, mas o conselho tutelar não veio aqui. Como é que foi o acompanhamento dessa gravidez? E ela estuda? A escola não informou nada? Não. Então aí você fala, gente, o que está acontecendo na minha cidade, que é uma cidade paralelo. Pequena? Cidade pequena. Uma pessoa que é praticamente minha vizinha passa por isso. Tem necessidade disso? Não. As pessoas têm que ter consciência de tudo, não só... também vi muita coisa, eu também sou uma pessoa, sou defensora da causa animal, também vi muita coisa. Muitos maus tratos. Às vezes por ignorância da pessoa, ou às vezes por maus tratos mesmo. Então, muita coisa eu queria fazer. Você fez um raio-x. Sim, e eu fui anotando aquilo, eu falava, olha, essa pessoa aqui eu preciso ligar para atenção básica para ir lá na casa dela. Ah, não, essa pessoa aqui precisa do CAPS. Quem que eu conheço lá para poder visitar ela? Eu falava, Bernardo, você é advogado, eu preciso ver o que essa pessoa aqui que ela faz. Aí, Bernardo, não, ela tem que ir lá no Ministério Público. Aí eu passava e falava, olha, você tem que ir lá fazer isso, isso, isso. Fala com fulano. Falo. Aí depois eu venho aqui para ver se conseguiu. Era assim. Ia no bloquinho e dava 9 horas da noite, eu estava no censo. E na campanha do Lula também. Quando eu saía do censo, eu ia para a campanha. E aquilo ali foi... Eu consegui ter um retrato da sociedade de Vassouras e ver que muita coisa não funciona e é coisa básica. E aí você fala, gente, como que não funciona isso? Ou eu estou vivendo uma realidade paralela, ou realmente Vassoura está abandonada. Esse foi o raio-x que você tirou nessa caminhada toda? Uma Vassouras abandonada. Adolescência, infância, abandonada. As pessoas sem perspectiva. Isso é uma coisa que precisa ser relatada e precisa também ser divulgado, porque assim, eu acredito muito na política. Uhum, eu também. Mas eu acredito mais na política, não é nos políticos. Eu acredito numa transformação de entendimento político. Na política pública em si, né? Que as pessoas entendam, porque assim, a democracia é uma coisa muito boa, porque você tem a possibilidade de mudança. Eu já fui muito a questão assim, tem divisão entre direita e esquerda, acho que isso empobreceu muito a política, Sim. Acho que isso tirou muito, acho que a nossa política já é empobrecida, acho que ela piorou demais. Eu acho que a gente tem que entender assim, foi bom ou foi ruim. Independente que seja, não importa, é bom, fica. E dá mais um tempinho para ele ficar ali. É ruim, sai, tem que sair, independente do que, qual a ideologia da pessoa. Acho que o mais importante tá fazendo o que é necessário ser feito. Acho que um governante vai conseguir fazer tudo? Não, ninguém consegue fazer tudo, mas a pessoa tem ali um caminho a percorrer, básico, né? É assim que vocês entendem, eu sei que vocês são de esquerda, mas é assim que vocês entendem. Como é que é o olhar da política de vocês em relação a isso? Porque eu acho que quando é de esquerda, se alguém erra de esquerda, acaba que se aceita. Quando é de direita também é a mesma coisa. A pessoa é de direita, errou, mas mais ou menos aceita. Fala assim, tá bom, pelo menos não é de esquerda. E quando é de esquerda, fala assim, pelo menos não é de direita. E aí fica naquele joguinho. Como é que vocês enxergam isso? É assim que vocês identificam? Eu tento fugir bastante dessa questão do radicalismo. E a gente até tem um pouco de dificuldade, Vinícius, pelo seguinte, meus colegas que são de direitas, eles me acham de extrema esquerda. Só que tem muita gente na esquerda que já acha o Bernardo, você tá defendendo coisas eu acho ele de centro. Ela é mais do que eu, mas assim, eu tento fugir um pouco desse radicalismo, porque como você falou, empobrece o debate. E na realidade, a gente precisa também reconhecer quando há um erro de algum governante da esquerda. Uma coisa que está acontecendo atualmente que me deixa um pouco chateado, algumas pessoas apoiando essa situação, por exemplo, do Maduro na Venezuela. Isso é uma coisa que, na verdade, para mim, ela dificulta a exposição da esquerda como um lado racional. A gente sempre prega que a esquerda tem intelectuais, tem pessoas estudiosas que buscam a educação, inclusive, é um tema que a gente deve abordar mais para frente, que é o IDEB de Vassouras, é uma coisa que são pautas que são caras à esquerda, educação de qualidade, etc., assistência social. No momento que a gente vê uma ditadura de alguém que, na minha visão, já não é mais de esquerda, mas que veio do chavismo, que era de esquerda,
uma ditadura nesse sentido de que pessoas do nosso campo político apoiam esse tipo de situação, para mim isso empobrece a esquerda como diretriz mesmo. Então, assim, a gente precisa ter um senso crítico, que eu acho que falta tanto na esquerda quanto na direita, Sim, com certeza. de conseguir entender que tem situações onde a gente precisa pensar na nossa ideologia. Tem uma pessoa que a gente gosta que está fazendo uma besteira. Tem uma pessoa que pensa em parecido com a gente em outras coisas que está errada nesse ponto. Sim. Isso até com a gente como situação, como o presidente Lula, ele também comete os erros dele, inclusive diplomáticos em algumas situações, a gente precisa questioná-lo, a gente precisa, como para engrandecer um governo, para torná-lo de maior qualidade, a gente precisa questionar. Então eu penso em fugir disso. Eu acho que o debate de Vassouras ele não tem que ir para esse campo polarizado. Em vários momentos internamente a gente polarizou isso porque nós tivemos que fazer um paralelo entre o governo que está e um possível governo que entre do Kiko, onde a gente, na minha visão, teria bastante voz para atuar em pautas que são mais caras à esquerda, algo que nesse governo a gente sabe que não tem. Então, assim, a gente tentou não polarizar, mas, assim, em alguns momentos internamente tivemos. Porém, a nossa visão para o telespectador e para o público é não polarizar essa eleição. É tentar entender que a gente precisa mudar a gestão, não porque o Kiko é de esquerda ou de direita, ou porque a Rosa é de direita ou de esquerda ou de centro. A gente precisa mudar porque o governo está ruim. A gente tem uma situação hoje em Vassouras, ô Vinícius, que é a seguinte. Se você for pensar, e se você for também analisar nomes, desde o governo do Renan, que foi reconhecidamente muito ruim, eu acho que todas as pessoas falam que o governo do Renan foi ruim, e não é nada pessoal contra o Renan, eu nem conheço ele, mas falam que o governo foi muito ruim. Se você for ver, o Severino cooptou todas as pessoas que estavam no governo do Renan, secretários, pessoas que estavam ali na parte administrativa de eventos, é a mesma galera, cara, é o mesmo pessoal. Então, assim, houve uma cooptação quase que automática daquelas lideranças que estavam ali para formar uma grande coalizão que o Severino fez. E essas mesmas pessoas estão há 16 anos coordenando Vassouras e comandando Vassouras e tomando as decisões. E esse é o resultado. O resultado é isso que ela falou. O censo está mostrando até, inclusive, que a população de Vassouras é a única da região que não cresce. Mas não cresce. Inclusive, retraiu em quantidade. Por que isso está acontecendo? Porque nossos jovens estão indo embora? Porque está tendo mortalidade infantil? Não sabemos. Eu só sei que os dados que eu tive acesso 4 anos atrás, não, 6 anos atrás, quando eu fui candidato a conselho tutelar, Vassouras tinha É que, na verdade, o que acontece? Esses dados, né? Acho que reflete muito assim. Imagina um adolescente já para adulto, está saindo do 2º grau e está entrando para o mercado de trabalho. E imagina o desespero. Sim. Porque assim, não tem muita oferta. Não. E a pessoa fica se não tiver ali um espaço para poder orientar, fica no faz limbo, esse né? curso aqui, faz isso aqui, vai para cá, que às vezes, infelizmente, não tem, né? Essa pessoa faz o quê? Ela fica no limbo. A gente trabalhou com educação, Vinícius, a gente teve curso profissionalizante até a pandemia. Uma das coisas que a gente notou é que a grande maioria das pessoas não faz universidade hoje, até melhoraram esses índices, mas a grande maioria não faz universidade. A grande busca do jovem é um curso técnico. Por quê? O curso técnico é rápido. Importantíssimo. Ele é rápido e te coloca no mercado de trabalho e às vezes com situações de trabalho até melhor do que o formado. Imediato. Exato. Então, assim, o que eu vejo em Vassouras hoje? Antigamente a gente tinha o Senai aqui, que até na verdade formava e mandava para longe, mas ainda assim era um atrativo. Mas a gente não vê hoje uma formação para formar um jovem para a indústria, para o comércio, para mantê-lo aqui na cidade. Então o que acaba acontecendo? Ele vai se formar na escola, tá, às vezes até nem se forma na escola e já sai daqui para buscar uma melhor oportunidade. Então a gente não tem população aqui. E outra, a população antigamente vinha para cá porque Vassouras era extremamente atrativa. O pessoal mais velho voltava para Vassouras para morar aqui porque era calmo, porque tinha muita opção de lazer, porque o jardim é lindo, porque não sei o que lá. Hoje em dia o cara vai para Miguel Pereira, cara, com todo respeito. Mas o cara vai para uma cidade que está muito melhor em todos os índices. Muito mais avançada. E a questão também, Vinícius, que eu acho que Vassouras, eu até bato muito nessa tecla, não é para o vassourense. É para um turista ali de alto padrão, né? Então, eu acho que deveria... E para o estudante, né? Para o estudante. Bons hotéis, né? Sim, e para o estudante que não necessariamente é a nossa população. Se você for perguntar para os estudantes, no caso, você pretende fazer uma universidade? Não. Ou então, às vezes, entra e não tem a qualidade de se manter lá dentro, porque é difícil. Né? O nosso IDEB, né, Bernardo? O IDEB, quarto pior. Quarto pior do estado, de 92 cidades. Como que esse aluno vai sair de um 2º grau
e vai entrar numa faculdade para cursar uma engenharia. Ele vai encontrar imensa dificuldade e não vai continuar. Essa é uma questão que a esquerda nunca poderia se omitir, né? Essa que é a realidade. E vocês estão falando de uma coisa assim, nessa época de eleição, há uma... Todo político fala, não, vamos cuidar da saúde, da educação, do emprego, né? São frases repetidas em vários momentos, né? E vocês, né, tirando assim esse período, vocês são da parte do ensino, tem essa veia, né? Como é que vocês enxergam o desempenho de Vassouras no IDEB? Como é que vocês classificam assim, da importância de um olhar diferente? Trabalho de longo prazo mal realizado. Na minha visão, uma geração inteira perdida. Não só pelo pós-pandemia, que foi péssimo. Atrapalhou muito. Atrapalhou, mas os índices já eram ruins antes, Vinícius. Então, assim, a gente precisa entender como 2 governos seguidos que não se preocuparam com a educação causaram essa situação caótica que a gente se encontra hoje. Essa assiduidade dos alunos, você... trabalhando no IBGE, eu conseguia ver. Eu chegava de 2 horas da tarde numa casa que aquela criança era para estar na escola. E por que não estava? Porque não tenho como levar. Porque eu tenho que trabalhar e meu filho fica aqui tomando conta do outro menor. Falta da cultura do estudo também. Falta da cultura do estudo, da cobrança. Porque a escola ela tem que formar o conselho tutelar que aquela criança não está indo. Aprovação automática, isso tudo é muito complicado. Vacinação. Né? Que aí você chega lá agora para você receber um projeto do governo federal, né, Bernardo? Para você ser inscrito, você tem que estar com a vacinação em dia, não se ligava mais para isso. Você tem que estar frequentando a escola, não se liga mais para isso. Então ficou muito largado. Então faltou essa conexão. Eu tenho um pensamento sobre essa questão da gestão da educação, que é a seguinte: hoje a gente não tem valorização dos professores. Os professores foram os últimos a receber aí o rearranjo pela inflação do salário. Foi feito para todos os servidores em março. Né? Foi 4%, porque não pode também em ano de eleição aumentar. Mas assim, tem um amigo que é professor que ficava... Não chegaram a fazer. Teve ameaça. Teve ameaça. Um amigo meu que é professor, ele me mostrava as mensagens que ele mandava no grupo. Cadê a nossa recomposição? Ele mandava todo dia. Ele mandava mensagem até direto pro prefeito. Cadê a nossa recomposição? Ele vai sair, nunca sair. Então, assim, eles foram os últimos a ser colocados na recomposição. O projeto de lei que passou excluía eles. Depois a prefeitura, até por ser ano eleitoral, colocou eles na recomposição. Isso é só um reflexo de como eles são tratados. Eu converso muito com o Eurico Júnior sobre isso. Esse é o reflexo da prioridade? Da prioridade deles, que não é a educação. Eu converso muito com o Eurico Júnior em relação a isso, porque Pati alcançou, até quando ele é secretário, 4º ou 5º do estado, enquanto aqui a gente do lado, 40 minutos de Pati, tá lá em 80º alguma coisa. Então ele sempre falou, Bernardo, no meu governo, quando eu fui prefeito, que ele foi prefeito por 2 anos antes de ter a entrada do Renan e tal, ele falava assim, eu dei 3 aumentos para os professores em 2 anos. Eu tentei valorizar as escolas, tentei fazer com que as escolas tivessem boa estrutura. Então eu acho que falta isso. Nesses 16 anos que vieram, parou no tempo. As escolas com estrutura horrível. A gente não sabe em relação eu escuto denúncias de professores que, no CAIC falta papel, cara. Papel de impressão mesmo, entendeu? Aí você faz uma fiscalização, aí quando fala que vai ter uma fiscalização, chega papel de outro lugar e eles botam lá. O professor quer trazer uma tarefa. Cara, isso que me conta são os professores. Eu não estou inventando. Se trouxer um professor aqui de lá, ele vai falar, porque eles já estão de saco cheio, ele tem que pagar a Xerox, se ele quiser apresentar para o aluno. Isso também, isso foi uma denúncia que o professor fez. Ele paga, tem uma máquina de Xerox. Qual é o trabalho que você tira do bolso para fazer um serviço? Pois é, cara. E eu escutei de um professor que ele paga, tem uma máquina de Xerox que é terceirizada dentro da escola e ele paga Xerox para poder dar o exercício para os alunos. E assim, um aluno que vê uma situação como essa, acaba pagando, tá? Porque eles, assim, alguns têm um amor gigantesco pelo que estão fazendo. E assim, eles são concursados, cara. Eles precisam. Mas a maioria não vai tirar da tua casa. Eles são assim, a maioria realmente não vai tirar da própria casa e assim, ainda mais sem valorização salarial que eles não têm. E é o que a gente estava falando. Como é que uma criança vai para uma escola onde a merenda é ruim, não tem material, não tem papel higiênico e a criança vai querer ficar naquela escola? Ele vai já desmotivado, não só passa porque a aprovação é automática e o que ele vai fazer depois? Ele vai se bobear, se ele ainda for esperto, ele faz um EJA e termina o 2º grau
né, no supletivo. Mas se não, ele só abandona mesmo e vai procurar um outro emprego que ele ganhe um salário mínimo e consiga manter a família dele. Ajudar a manter, que geralmente é de uma família mais pobre. Então, assim, as condições de ensino são na minha visão, as causadoras disso. Porque a longo prazo você consegue consertar. Sim. Digamos que entre um prefeito novo aí que ele já implemente essas novas técnicas, valorize a educação, etc. A receita está pronta. É só executar. Se ele valorizar, mas o resultado só vai vir daqui a 4, 5, 6 anos. Não vai ser. Não é imediato. Exato. Então a gente está numa situação que são 20 anos para recuperar, entendeu? É rápido. Muito rápido. Agora, para construir. Precisa de paciência e foco. Exato. E a gente conseguir trazer um novo governo que, na minha visão, vai começar a valorizar isso, porque o atual já provou, não adianta eles falarem agora que vão fazer, porque estão a 8, na minha visão 16, porque são as mesmas pessoas, então a 16 aí não fizeram. E essa situação toda que vocês abordaram, vocês entendem que o governo atual de Vassouras é um governo de direita, é isso? Sim. E vocês entendem, então, que o governo de direita, ele trouxe, entre aspas, o de esquerda junto para ele, mas sem ser oficial. É isso que vocês entenderam desse cenário? Sabe como eu qualifico essa questão do governo ser de direita? Com, por exemplo, quem são os deputados que hoje trazem emendas, apoiam o governo atual? E a quantidade de emendas que se veio, por exemplo, quando era o governo Bolsonaro e agora com o governo Lula. Se você for analisar friamente os deputados que hoje dão apoio e trazem emendas para a cidade, todos são de direita. Então eu entendo que eles sim se identificam ideologicamente com a direita. Isso não significa que a saúde e a educação estão ruins porque são de direita. Não, isso não vou entrar nesse tipo de discussão leviana. Eu estou dizendo o seguinte, hoje os contatos que o nosso prefeito tem, que já são pouquíssimos, porque é um dos prefeitos que traz menos emendas, você sabe da região aí, sim. Mas os deputados... Pega empréstimo, ele prefere pegar um empréstimo. Isso é um ponto que a gente pode falar depois também. Mas assim, a gente entende que ele faz sim contatos só com deputados de direita. Eu não vejo deputados de esquerda trazendo emenda e eu acho que isso é uma coisa... Porque a gente foi em diversas... Então, vocês tocaram num assunto que eu acho interessante, por isso que eu acho que esse negócio de direita e esquerda acho que empobrece demais e atrapalha muito. Recentemente agora, o deputado estadual Lindenberg trouxe para Volta Redonda 83 milhões de recursos para saneamento básico e o tratamento de água. Nós, em Vassouras, vendemos nosso sistema de água. E quem está colhendo o fruto disso é a população, com um custo mais alto e com a qualidade teve bem ruim, mas agora muito semelhante do que era antes. Vocês acham que para você gerir um município, você precisa ter um diálogo aberto com todas as frentes para o município ser beneficiado? Porque assim, eu acho que vale mesmo para as pessoas que moram no município ver o seu município desenvolver, crescer, seja na área que for, né? Vocês acham que falta essa maneira de fazer política? Falta essa articulação. Eu acho muito engessado, né, Bernardo? E a gente participou de algumas reuniões onde, inclusive, o Lindenberg falar, olha, o recurso está lá. Por que não vão buscar em reuniões em Barra do Piraí, né, Bernardo? Tem recurso para isso, tem emendas, inclusive para a cultura, que a gente batalha lá no museu para conseguir. Por exemplo, o deputado não vai adivinhar. Ele é um deputado federal, por exemplo, o Lindenberg, um deputado federal. Ele vai adivinhar que ele vai atuar pelo Rio de Janeiro. Ele vai adivinhar que de 92 municípios Vassouras está precisando, é ele que tem que ver isso ou é o prefeito que tem que chegar nele? Ou um secretário, ou um vereador, alguém chegar nele e falar, olha, Vassouras está precisando, cara, arruma pra gente aí. Se chegasse nele, provavelmente ele não cria as demandas, ele cria assim, o que vai chegar nele, né? Isso aqui dá para trazer recurso, né? Dá para trazer isso aqui, né? Mas ele não cria. É a pessoa que vai lá e fala. Você tem que ter o projeto pronto e falar, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe que faz um projeto, eu tenho um projeto nessa área, inclusive você demanda esse projeto, você é dessa ala, então eu tenho algo que seja compatível com o que você defende e eu gostaria de recurso.
Isso tem que ser conversado. Por exemplo, em Vassouras, né? Parece que tem há muitos anos que não tem nenhuma entrega de habitação popular. Sim, projeto Minha Casa Minha Vida. E existe recurso para isso, né? Existe maneira de você chegar, mas precisa de um projeto, precisa de um interesse, né? Você acha que tudo isso falta? Falta justamente essa articulação para o Minha Casa Minha Vida. Nós temos projetos na área de sustentabilidade, que são as cidades resilientes. Hoje a gente tem uma questão que eu, como engenheira civil, muita gente me pergunta ali no off, Amanda, tá certo isso daqui? Eu falo, não. Não se coloca um asfalto em cima de um paralelo. Isso é todo dia. Eu entro num Uber. Você é especialista nisso, né? Eu sou engenheira civil. Eu já escutei um monte de coisa sobre isso. Então, aí até hoje a gente senta, gente, mas me explica, como é que é isso? Não é assim que faz. É crime ambiental jogar asfalto. Isso é um crime ambiental, é uma obra, eu falo aqui como engenheira civil agora, é uma obra totalmente eleitoreira. Tá? Eu fiz estágio na prefeitura em 2018, quando eu estava na universidade. Participei de uma obra importante ali no centro, que foi a colocação das aduelas para escoamento da água pluvial, tudo isso. Importante obra. Foi muito importante. Eu fiquei ali, atuei diretamente ali, como estagiária. Enchia de água ali no centro, violentamente. Só que ali foi tratado um problema ali que foi jogado para outro lado, ali para a rua da feira. Jogou por fora, a rua do fórum ali embaixo. Né, que cai, então, aí depois nós tivemos algumas consequências. Mas quando você resolve asfaltar um local, você tem que ter um estudo daquela área ali. A gente sabe que o Otávio Gomes é uma rua de sol pleno. Você imagina aquilo ali no verão. Não estou nem falando agora da parte estrutural, mas eu estou falando que você tem que ter um estudo ambiental daquilo ali. Mas o asfalto vai ceder por causa do calor ali é evidente. Você tem uma rua que não tem arborização, que é um sol direto. Tem um grande tráfego, né? Tanto de caminhões quanto de carros ali, é uma rua movimentatíssima. Né? E na hora, no momento que você faz um asfalto, que você fez um recapeamento ali, né? Que você jogou o asfalto por cima de um paralelo, você falhou. A chance de dar certo isso? É zero. E o dinheiro que foi aplicado ali? Jogado no lixo. Inclusive o anterior, né, no conserto dos paralelos, foi uma coisa que participou do empréstimo. Você faz um realinhamento de paralelo e depois resolve jogar um asfalto em cima do paralelo, sendo que a estrutura do pavimento asfáltico é outra, você tem que ter tem as camadas que são regras, né? Porque ali você vai empoçar água, você vai ter movimentação do solo, você tem atração e compressão, né? Porque aquilo vai passar carro ali em cima, ele vai ter que assentar. Só que ele vai começar a abrir. Hoje mesmo, ontem choveu forte, você passa ali na rua, eu passo para ali para ir trabalhar. O canto tá todo empoçado. Aquela água vai para onde? Ela vai penetrar naquele asfalto de baixíssima qualidade também, vale a pena ressaltar, né? Então é uma obra que é simplesmente eleitoreira. Para ficar aí no período da eleição, aquela dificuldade ali, não tem sinalização, que aí você tem que ir para o centro. Eu moro no Carvalheiro. Aí eu passo por cima, eu passo por baixo. Tenho que ir para o museu. Por onde que eu vou? Aí chego ali, eu tenho que voltar, porque não tem nada sinalizando. E aí, esse dinheiro vai ser jogado fora. Mais um. Porque não se tem um projeto, sabe? Poderia estar... Ou você quer asfaltar ali, tudo bem. Vamos tirar o paralelo, vamos fazer a coisa correta. Vamos fazer como tem que ser feito. Faz estrutura, faz drenante. A gente pode botar um piso drenante. Eu particularmente, eu acho que a cidade precisa ser mais asfaltada do que é. Sim, isso com uma certeza. Coisa pessoal, até porque você dirigir ali... meu pai fala, eu acho horrível. Asfalto. Eu acho horrível. Mas eu sou muito que você tem que fazer uma coisa que seja duradoura, né? Assim, você vai botar um dinheiro ali público, acho que todo dinheiro público ele tem que ser muito bem valorizado, tem que ser muito bem aplicado, né? Tem que servir para a população, né? Eu sou muito a favor do asfalto, entendo que outras pessoas não são muito a favores, né? Também entendo. Mas tem que ser uma coisa que vale a pena, né? Tem formas e formas de fazer. E quando você opta pelo mais rápido, né, e menos burocrático, o resultado é esse. E outra coisa, né? Não dá certo. Outra coisa, Vinícius, é uma demanda de muitos anos. A gente entende, não entende por quê. A gente, na verdade, entende por que está sendo feito 2, 3 meses antes da eleição. Porque, assim, mas vocês acham que a população hoje já não está mais assim
resistente a esse tipo de situação? Eu acho que sim. Acho que a rede social ajudou muito nesse ponto. Acho que a população hoje em dia já vê isso aí, já fez assim. Porque a gente já entra ali, às vezes eu pego um Uber ali, aí a pessoa, olha, mas, poxa, tá na cara que é isso. Aí você já fala, você acha isso? Acho. É que eu escuto muito isso. Então você vê que a população não vai ser enganada. Já não, acho que ela não já cola mais. Não cola mais. Entendeu? Que acho que há uma evolução aí eu falo assim, dos nossa, eleitores, me dá né? até um calorzinho no coração, sabe? Eu fico feliz quando eu escuto que a pessoa ali ela tá interessada. E ela tá vendo, poxa, tá me fazendo de bobo? Não vai fazer não. Porque não fez isso antes, né? Poxa, eles já estão aí há tanto tempo, por que só tá asfaltando agora? E por que vai asfaltar daqui aqui, esse trechinho aqui não vai? Por que não liga aqui? Entendeu? Então tem questionamento. A população está questionando o que está acontecendo na cidade. Sim. Não vai passar batido. Bom, eu tive uma alegria imensa conversar com vocês. A gente já vai terminando, já na verdade avançamos mais do que normal. Mas também tinha muita coisa, tem muita coisa para falar ainda, mas não dá para a gente abordar tudo. Eu vou agradecer muito esse papo que a gente teve. Eu vou pedir que vocês façam um encerramento. De repente, se vocês querem abordar algum assunto, eu vou deixar aberto para vocês. E a gente vai aqui caminhando para o final. Bernardo, vou deixar você fazer esse encerramento, depois a Amanda até fecha deixar a candidata falar por último, isso, né? Muito melhor. A candidata, né, ela finaliza. Eu tô muito feliz, Vinícius, pela oportunidade de a gente ter conversado. Primeiro, foi um papo muito agradável, né? Assim, a gente nem viu passar o tempo, né? E eu acho que quando a gente for assistir de novo é que a gente vai prestar mais atenção nas coisas que a gente falou e tal. Acho que fluiu assim com muita qualidade. Mas assim, agradecer a oportunidade até de esclarecer essa situação jurídica que aconteceu aí, que graças a Deus nós conseguimos resolver. Foi uma coisa que... Capítulo vencido. Cara, capítulo vencido e assim, com muita luta de todas as pessoas que fizeram reuniões no Estado, de todas as pessoas que participaram intensamente dessa luta, que não foi só jurídica, foi política, extremamente mais política do que jurídica, e poder esclarecer isso para a população, porque assim, muitas pessoas não entendem o que está acontecendo, e elas não entendem não é por mal, é porque elas foram excluídas do cenário partidário por muitos anos. Inclusive, isso é uma função que a Amanda tem agora como nova presidente, não só como candidata, mas como nova presidente, de trazer as pessoas que estão excluídas do cenário partidário a participarem do partido em Vassouras, da federação em Vassouras. Porque assim, a gente tem pessoas que são PT, que são Lula, que são PV, que são de esquerda e que não fazem ideia de que existia aqui um diretório municipal, quem eram as pessoas que administravam. Então a gente ter a oportunidade de vir aqui no seu podcast, que tem uma boa audiência, que tem uma chegada muito bacana em diferentes bolhas, inclusive. A esquerda te assiste, a direita te assiste, o centro te assiste. E as pessoas precisam entender esse contexto. Nós não fizemos nada de errado batalhando por isso. Nós corremos atrás do direito de 14 pessoas concorrerem, entendeu? Que eram 14 pessoas que queriam concorrer, estavam sendo impedidas por causa do interesse de meia dúzia, entendeu? Que se sentiam abraçados e, enfim, até por pessoas que não apoiaram a esquerda na eleição presidencial. Essas pessoas que não apoiaram a esquerda deram as cartas na esquerda em Vassouras por muitos anos. E agora não, agora... a direita junto da esquerda, mas debaixo dos panos. Exato, eles cooptaram. Então, assim, são pessoas que não votaram no Lula que estavam dando as ordens na esquerda da cidade. Então, explicar isso para a população é muito importante para nós e, mais uma vez, agradecer nossos guerreiros que estão vindo candidatos. Eu, como vice-presidente do PV, estou muito orgulhoso dessa luta e de passar isso para a população agora, de que nós estamos voltando ao cenário municipal para brigar em todas as eleições aí e, se Deus quiser, participar do próximo governo. Amanda Ferreira, vou deixar agora você fazer esse encerramento e a gente já finaliza. Eu quero agradecer pelo convite, foi muito esclarecedor, foi importante, né? A gente precisava vir falar de certos assuntos aqui que ficaram doloridos por um certo tempo, né? Mas agora eu acredito já resolvidos. Então, hoje eu tenho um compromisso, né, com a esquerda, com o meu partido, com o PT, né, de colocar tudo isso em dia, de fazer com que as pessoas se aproximem, como o Bernardo falou, se reaproximem também, porque muitas pessoas ficaram de fora justamente por conta dessa política interna. Então eu quero fazer esse convite para essas pessoas se aproximarem do partido novamente, se aproximarem da nossa campanha, né, terem interesse, seguir a gente nas redes sociais, né, Bernardo? Isso aí. E acompanhar a nossa campanha no modo geral. É Amanda _Ferreira 13.000.
né? Então, um número fácil também. E, além de tudo isso, com o diretório agora, né, com meus companheiros, né, dirigentes, e vir candidata também é uma grande felicidade para mim, né? Porque por tudo que eu passei, por tudo que eu vi em Vassouras e por tudo que eu pretendo ajudar a minha cidade, né? Trazendo projetos do governo federal, trazendo emendas, fiscalizando a prefeitura, né? Porque esse é o papel do vereador. Né? Muita gente não entende qual é o papel do vereador, mas o vereador, o principal dele é fiscalizar. Sim. Né? E apoiar a população. Então, eu acho que eu estou aqui para isso, com toda a seriedade, né? Com muito amor por Vassouras, né? E muito feliz por estar aqui. Bom, foi uma satisfação bater esse papo com você, Obrigado. Com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom, toda segunda, toda quarta-feira eu tenho um convidado especial para a gente conversar sobre políticas municipais. Eu acredito muito que a política municipal pode ser bem melhor do que tem sido apresentado para a gente. Um grande abraço para você.